outro olhar. Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, finalmente a proposta de lei da nova orgânica do Banco de Cabo Verde está na agenda da Assembleia Nacional. A primeira vez que falou na necessidade de uma nova orgânica foi a propósito da intenção ou da preparação do Banco Central para a emissão do escudo digital. Trata-se de uma orgânica completamente nova? Alguns articulados na proposta vigente foram mantidos, obviamente, mas outras representa meramente a atualização ou modernização, conforme disse há pouco, a atribuição de competência expressa ao Banco Central na emissão da moeda digital, portanto que é tudo que agora está acontecendo no mundo moderno. Mas, para além disso, a proposta tem articulados que prevêem mudanças substanciais, nomeadamente seguindo as boas práticas internacionais no sistema de governo, na questão do mandato e também na responsabilidade ambiental. Portanto, uma das novidades, posso avançar, em termos muito genérico, desde já tem questão a ver com a responsabilidade social e ambiental que se atribui ao BCV em apoiar projetos e iniciativas de interesse social e ambiental, desde que hajam sustentabilidade ambiental e social e de governança. Essa é uma novidade da proposta de lei. O BCV não entra em concorrência com os bancos comerciais? Não, mas é projetos ambientais sustentáveis. Na atual lei vigente isso não estava claro, portanto é uma novidade. Aqui atribui claramente, expressamente, a responsabilidade do BCV em questões ambientais. Portanto, desde a aplicação em títulos verdes, títulos sustentáveis, tudo isso relacionado com o clima. Portanto, dá ao Banco Central que antigamente não existia essa competência na lei. Portanto, essa é uma novidade. Uma segunda novidade tem a ver com os órgãos do banco. Na lei atual, são órgãos do banco, o governador, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. Na nova proposta de lei, extinguem-se as figuras do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e cria-se, portanto, a proposta de criação de um Conselho de Supervisão, passa a ser o novo órgão do banco, na lógica de reforçar a independência. A maior parte dos bancos no mundo agora estão a enveredar por esse caminho. Posso citar o exemplo da São Tomé e Príncipe, Angola, que agora tem um conselho de administração com um número de executivo, não executivos, superior aos executivos para reforçar a independência do Banco Central. Posso mais à frente falar da competência desse órgão do Conselho de Supervisão. Nossa proposta é uma proposta muito mais leve do que a proposta vigente em São Tomé e Angola. Comecemos pela figura do Governador Central. Pretende-se aumentar o mandato? Enquanto que na lei atual, o mandato do Governador e dos demais administradores tem duração de 5 anos, renovável por uma só vez, por igual período. Na nova proposta, o mandato do Governador, dos membros do Conselho de Administração e agora do Conselho de Supervisão tem a duração de 7 anos não renovável. Uma grande diferença da proposta com a lei atual. A novidade também é que o Conselho Fiscal é quase que transformado num comitê de auditoria, que é composto por 3 administradores não executivos, devendo pelo menos um membro desse comitê ser um auditor certificado. Portanto, esse comitê de auditoria tem poderes próprios de avaliar a eficácia global dos sistemas de controle interno, supervisionar a integridade das instituições financeiras e o processo de relatos financeiros adotados pelo BCV, portanto, entre outras funções. Depois, esse Conselho de Supervisão tem 5 membros, dos quais 3 não executivos pertencem ao Comitê de Auditoria, e os 2 restantes é o Governador e o Vice-Governador. O Governador, nesse caso, preside o Conselho de Supervisão. Portanto, o número de não executivos nesse Conselho é superior aos executivos. E tem competência muito específica. Compete ao Conselho de Supervisão a aprovar, por exemplo, o orçamento do banco e acompanhar a respectiva execução. Na lei atual, portanto, é o Ministério das Finanças que aprova o orçamento do banco. Ficando o governador a presidir o Conselho de Supervisão, não anula um pouco a pretensão de ter uma supervisão forte? Não, porque nós temos a maioria nesse Conselho de Supervisão são administradores não executivos. Portanto, de fato, se formos a voto, são 3 contra 2. E tem o poder de aprovar o orçamento, aprovar as contas anuais, aprovar as normas do sistema de controle interno, designar e destituir
o responsável pela auditoria interna do banco, está a ver? Tem de facto um poder de supervisão forte. O fato de ter poder de aprovar as contas, aprovar o lado financeiro e destituir o responsável pela auditoria interna do banco é de facto um poder fortíssimo. Portanto, apesar do governador estar a presidir esse conselho, mas aí o governador está em minoria, claramente em minoria. Esse comitê vai integrar o Conselho de Supervisão? Os 3 elementos do comitê de auditoria integram o Conselho de Supervisão. Além do poder de emissão do escudo digital, o Banco de Cabo Verde prepara-se também para autorizar bancos digitais. Já tinha admitido... Não, claramente, isso já está na lei. Portanto, já está na lei. Através do regulamento próprio, nós vamos fazer isso. Portanto, a lei dá ao banco, portanto, já é a lei de 2014. Falta agora emitir alguma ordem. Através de avisos vamos, portanto, dizer exatamente o que é que deve ser feito. Ainda não há esse aviso, não é? Não, ainda não. Portanto, com a aprovação da lei, eventualmente vamos chegar. Portanto, a aprovação da moeda digital tem que ser um percurso. Portanto, é só ver a experiência de alguns países, nomeadamente africanos, que avançaram rapidamente para a emissão de moeda digital e depois houve um retrocesso, porque havia os pré-requisitos dos sistemas de pagamentos estavam ausentes. Nós estamos a trabalhar no sistema de criar um sistema de pagamento instantâneo e inclusivo, em que qualquer pessoa, a primeira fase desse projeto todo já concluída, estamos na implementação da segunda fase, envolve não só o Banco de Cabo Verde, mas também eventualmente outras autoridades, nomeadamente a Autoridade de Regulação das Telecomunicações, e os bancos também comerciais têm que entrar. O que significa que é um sistema instantâneo inclusivo? É exatamente porque as pessoas podem não ter acesso à internet e mesmo assim fazer pagamentos através de um telemóvel. Até o final do ano, lançar esse sistema de pagamento inclusivo. Aí, portanto, podemos dar um salto para a emissão da moeda digital do Banco Central, mas temos de garantir um aspecto-chave, que é interoperabilidade entre o sistema, porque senão as coisas não vão funcionar. Eu posso dar exemplo da Jamaica, que avançou-se com a emissão da moeda digital, mas como não havia interoperabilidade no sistema, as pessoas simplesmente trocaram, portanto, a moeda digital por cash, por notas. Portanto, o objetivo é mais utilização de pagamentos digitais do que utilização de moedas ou notas. Aí pretendem obrigar os bancos comerciais a aderirem ao sistema? Nós já temos, não é uma obrigação, mas acho que é um bom projeto. Já temos 4 bancos comerciais que estão envolvidos nesse sistema. Na primeira fase foi um sucesso. Estamos na fase de implementação da segunda fase. É um bom negócio para os bancos. Eu acho que os bancos não querem ficar atrás quando é um bom negócio. Queria aproveitar a ocasião e abordar consigo o seguinte. No Ghana, por exemplo, qualquer cidadão, a partir do seu telemóvel, consegue empréstimos de pequena monta em bancos digitais. Mas só que no Ghana há uma toponímia altamente desenvolvida, os bancos sabem onde é que as pessoas estão, são localizáveis e fazem um empréstimo sem problema. Aqui em Cabo Verde há este problema, toponímia ausente praticamente e o acesso aos cartões SIM é extremamente fácil. A experiência africana é interessante porque estão muito mais avançados em mobile money do que nós. Enquanto nós em Cabo Verde temos uma taxa de bancarização à volta de praticamente 87%, na África em geral, portanto, a taxa de bancarização é reduzida. Portanto, é por isso que há esses mecanismos de pagamento através dos telemóveis para se atingir maior inclusão financeira. Portanto, isso não há dúvida. Nós queremos fazer isso, mas com base num sistema de pagamentos muito forte e credível e confiável. Portanto, isso é a palavra-chave. Portanto, não podemos ter falhas no sistema de pagamentos, porque senão perde-se a reputação, perde-se a confiança. Podemos eventualmente agilizar o sistema de pagamento. Nós estamos a falar mais de sistema de pagamentos, mas a questão de empréstimo envolve já outras matérias, nomeadamente tem que ver até com a proteção do consumidor, se quiser. Portanto, aí já, e também envolve, portanto, o envolvimento de outras entidades, nomeadamente todos os que estamos a falar de operadores da telecomunicações, os bancos, e o supervisor também tem que estar aí presente, obviamente. Digam o seguinte, numa declaração do chefe do governo, o Banco de Cabo Verde vai desempenhar um papel no sistema de empreendedorismo digital.
Algum centro de excelência? O Banco Central tem que estar sempre na linha de frente. Portanto, em termos de pagamentos digitais, nós já estamos bastante avançados. Em 2021, por exemplo, nós lançamos o sistema de pagamento no real time. Portanto, reduzimos o tempo de compensação grandemente. Agora estamos na fase de dar ao pagamento que é instantâneo. Isso seria um avanço enorme e começar todo o processo de pagamento via internet, o processo de digitalização. Portanto, as estatísticas indicam claramente que há um aumento claro e forte, ou se quiser exponencial, dos pagamentos digitais em Cabo Verde. O objetivo sempre a muito longo prazo é reduzir a utilização de cash ou de notas de moedas e fazer mais transações digitais, mas também comporta alguns riscos, portanto, nomeadamente a questão da segurança cibernética. Portanto, temos que ter todas as peças a funcionar e andar com segurança, porque não vale a pena dar saltos só para dar saltos e depois ter retrocessos. E nós estamos a estudar muito bem a seguir exemplos de outros países africanos para evitar eventualmente esses passos falsos. Queremos dar passos, mesmo que sejam curtos, mas passos seguros e que desde, portanto, que reforça a confiança no sistema de pagamentos cabo-verdiano. Prevê-se um reforço do SISP, não é? É todo o sistema, é toda infraestruturas de pagamento. Nós estamos a falar de todas as infraestruturas de pagamento e não só envolve o SISP, tem a ver também com a rapidez dos pagamentos, tem a ver com confiança. O banco tem a superintendência do sistema de pagamento, tem que controlar muito bem o que está a acontecer. O sistema não pode falhar. Portanto, às vezes o pessoal vai uma rede, uma máquina de 24, tem a cassete vazia e não consegue, porque não tem notas, portanto é sempre um cômodo. Está a ver? Nós temos que levar tudo isso em consideração para ter um sistema de pagamento que é fundamental para que um país funcione, que funciona com eficiência e custos baixos. Portanto, tem atenção. Portanto, o sistema só é inclusivo se os custos forem suportáveis para os utentes. Eu não sei, o processo legislativo vai demorar quanto tempo, mas em sendo aprovada a nova orgânica, quando é que prevê que a emissão do escudo digital comece? Não, a nova orgânica, portanto, é impossível vai ser discutida essa semana na globalidade. Está na agenda da Assembleia, portanto, na especialidade são questões mais técnicas. Eventualmente uma data e um dispositivo transitório de entrada em vigor em 180 dias, que pode ser, esse prazo pode ser reduzido para 90 dias. E até lá, portanto, a partir de 2026, nós estamos em cooperação com a Autoridade de Macau. Portanto, Macau tem uma experiência muito interessante. Lançaram em dezembro, portanto, a moeda digital. Portanto, essa região autónoma da China está disponível em apoiar o Banco Central no lançamento da moeda digital cabo-verdiana. Portanto, temos um protocolo assinado nesse sentido. Qual vai ser o benefício concreto da diáspora cabo-verdiana com o escudo digital? Nós, desde que haja, portanto, interoperabilidade, portanto, nesse caso temos bilateralmente de discutir com os bancos centrais, portanto, essa forma é possível fazer sempre pagamentos em euro ou em dólar. Portanto, no fundo, portanto, o que os imigrantes estão a queixar que o custo de transação do envio de remessas de imigrantes é bastante alto. Aliás, esse custo já foi estimado por um Banco Mundial em cerca de 5% por cada transação, o que é alto. Portanto, outro país como El Salvador, portanto, para ultrapassar esse obstáculo, portanto, introduziu o Bitcoin. Mas isso não é recomendável para um país como Cabo Verde. Nós, eventualmente, queremos também, com a moeda digital do Banco Central, aumentar as remessas de imigrantes através da redução dos custos do envio. Mas para isso tem de ter parcerias, como disse, de outros bancos centrais, dos países de acolhimento. Isso é fundamental. Nós temos já parcerias com vários bancos, portanto é reforçar essa parceria, portanto garantir essa interoperabilidade. Portanto, esse é o desafio da África. Portanto, a África, portanto, há países muito próximos que fazem pagamentos, portanto, utilizando outros canais
ao invés de fazer pagamentos muito mais baratos entre eles. Mas há experiências interessantes que estão sendo lançadas em alguns países que também nós podemos sempre inspirar e ver se é aplicável ou não no nosso país. Com os bancos centrais da CPLP, eu sei que há relações, mas com a Reserva Federal nos Estados Unidos, onde há uma diáspora importante. Nós não vamos a esse nível, podemos ir a nível mais através da correspondência. Portanto, vamos começar portanto, a maior parte das remessas imigrantes vem da Europa. Vamos começar primeiro com Portugal, e eventualmente com outros países, ver se a experiência e alargar a experiência a par e passo. Eventualmente se esse sistema de pagamento instantâneo e inclusivo também pode servir para fazer pagamentos, portanto, mesmo que não haja internet. Portanto, há outras formas também de se atingir o mesmo resultado. Neste momento, o mundo financeiro está à espera do Banco de Cabo Verde para decidir se o processo de venda do Banco Comercial do Atlântico segue em frente com o vencedor, que é o Banco Africano. Passa-me agora o nome. O processo já está em vias de decisão? Na fase final de decisão. Portanto, eventualmente, cenário extraordinário acontecer, não houver pedidos de alargamento de prazo, podemos em maio ter uma